bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa 7ª live do projeto Advogadas em Conexão, com o tema divórcio. Eu vou receber então as minhas colegas para mais um encontro desse tema, que também faz parte então da nossa trilha aí do direito de família e das conversas difíceis. Bom dia. Deixa eu adicionar aqui as meninas. Vamos entrando, com seus cafés, água, para a gente poder conversar aqui. Então sejam todas muito bem-vindas. Eu vou me apresentar brevemente, já passo a palavra, então, para a gente começar o nosso bate-papo. Eu sou Ana Carolina Quintela, advogada familiarista, com foco e atuação numa advocacia resolutiva, né? Que foca, então, na proteção das pessoas, das suas relações e dos seus patrimônios. Então, hoje a gente vai falar sobre divórcio, mais um tema de direito de família que exige conversas desafiadoras. Então, a gente, a partir de 2 tópicos, como sempre, vamos tratar desse tema de porquê e a importância de falar sobre divórcio e as conversas desafiadoras que nós precisamos ter nas nossas relações a respeito desse tema. Eu vou passar a palavra para a Rafaela, para ela começar, então, falando para nós um pouco sobre as providências para o divórcio. Bom dia aos meus colegas aqui, bom dia a todo mundo que está assistindo e quem vai assistir. Eu me chamo Rafaela Cortez, sou advogada, especialista em direito sucessório com ênfase em planejamento sucessório. Então, eu costumo dizer que eu ajudo famílias comuns a eternizarem seus legados com cuidado e facilidade. E aí, como eu gosto muito dessa temática mesmo do preventivo, né, do consensual, eu tenho especialização em advocacia sistêmica, então a gente olha essa abordagem, a gente olha para todas as temáticas do direito, para além do problema ali do conflito. A gente olha realmente priorizando as relações e os seres humanos que estão ali envolvidos naquela situação. E aí, quando alguém me procura, porque acaba que a gente atua também em outras áreas, né? Então, eu atuo um pouquinho dentro da parte de planejamento do divórcio. Dificilmente eu atuo na ação de divórcio em si, geralmente eu faço parceria com a advogada familiarista, mas a parte do planejamento eu já faço. E aí, quando as mulheres geralmente, né, que me procuram para falar, olha, eu tô pensando em me separar, que já é, assim, um grande avanço, né, para nossa sociedade, porque a gente realmente precisa começar a pensar nas coisas antes de tomar a atitude. Então, quando a gente está ali sentindo que a relação está desgastada, que talvez esteja já num momento insustentável mesmo, é tão interessante procurar uma advogada, né, que seja especializada para poder já tomar o próximo passo, tomar todas as decisões com cautela e com segurança, para que a gente possa ter a melhor solução possível. Então, quando as mulheres geralmente me procuram para falar que estão pensando em se divorciar, eu gosto de aplicar nelas um formulário assim que eu tenho, que ele é um pouco mais abrangente, né? Além de perguntar, obviamente, qual que é o estado, qual que é o regime de bens do casamento, se tem pacto, se não tem, se tem algum contrato. Eu gosto muito de fazer elas refletirem sobre essa situação, porque o divórcio, ele engloba uma série de situações ali da nossa vida prática e que muitas vezes a gente realmente não pensa nisso. Então, por exemplo, como que a gente pensa na vida depois do divórcio, né? Porque a gente às vezes cria um cenário na nossa mente, essa pessoa não tá dando certo esse relacionamento, não tô gostando e quero me divorciar porque eu vou ser livre, eu vou voltar a ser solteira, mas daí já passou, sei lá, 10 anos desse casamento, essa pessoa já tem 2 ou 3 filhos. Como que ela vai voltar a ser como era antes daquele casamento? Não tem como, né? Então, a gente precisa também, às vezes, trazer o nosso cliente para a realidade de como que vai ser a sua vida. Né? Como que você vê a sua vida depois desse divórcio? E como que é a sua rede de apoio? Você tem amigos, tem familiares próximos? Você está empregada hoje? Você tem uma renda? Você não tem? Isso tudo a gente precisa saber para que a pessoa possa realmente se planejar. Muitas mulheres, elas
elas pensam no divórcio, só que muitas vezes elas estão dependendo 100% financeiramente daquele marido. Como que ela vai se restabelecer? As meninas vão falar um pouquinho aqui que a gente tem a figura do alimento compensatório, né, para quando a mulher não tem uma renda, mas geralmente é uma situação transitória, que vai durar ali um período específico que ela vai receber essa pensão, essa prestação, né, desse alimento compensatório que a gente chama. Muitas vezes essa mulher ela não sabe qual é o custo de vida dela. Isso é uma coisa que eu pergunto. Qual que é o seu custo de vida? Hoje, quanto que é a renda da família? Quanto que vocês gastam para se manter com supermercado, água, luz, paga aluguel, não paga? Tem bens, não tem bens? Né? Tem imóvel, tem carro? O que que vocês têm hoje em comum? Isso tudo é muito importante. Por quê? A gente vive numa sociedade patriarcal, obviamente, né? Ninguém aqui contesta isso. Só que culturalmente era comum que o homem fizesse toda a gestão patrimonial. Então, o homem que decide o que que compra, o que que não compra. A gente vai investir o dinheiro aqui ou ali, a gente vai fazer tal coisa, vai comprar tal carro. Às vezes a mulher ela não sabe a conta bancária. Ela não sabe quanto que tem de investimento. Ela não sabe que patrimônio que esse casal constituiu ao longo do relacionamento, porque ficou sempre o homem fazendo esse tipo de gestão. Quando essa mulher decide se divorciar e ela não faz parte dessa tomada de decisão, dessa gestão financeira e patrimonial, muitas vezes ela vai ter dificuldade de saber qual é esse patrimônio e às vezes ela não vai ter nem a documentação. Então, se ela simplesmente chega, né, assim, num rompante, falando de divórcio, se esse marido... A gente tá falando aqui, né, gente, nessa figura de a mulher mantendo essa dependência econômica porque é o mais comum. É claro que não se aplica a toda a realidade. Tem casais que são invertidos, inclusive, que é a mulher que faz a gestão, que o homem é que recebe menos ou às vezes não tem renda. Mas isso se aplica para quem está nessa situação de vulnerabilidade, nesse sentido mesmo de acesso à informação e à renda também da família, tá? Mas aí eu vou continuar usando aqui, então, essas duas figuras só para ficar mais fácil da gente poder conversar. Então, daí essa mulher decide num rompante se divorciar e já fala para o homem, olha, eu quero o divórcio, não aguento mais esse relacionamento, enfim. Às vezes, se esse marido tá mal intencionado, ou simplesmente porque ele não vai querer aceitar esse término, ele vai dificultar que ela saiba o que que tem, o que que não tem. Então, muitas vezes eu sempre oriento, falo, olha, você sabe, você tem escritura do imóvel? Você tem o documento do carro? Você tem algum dado da conta bancária? Pega primeiro toda essa documentação, procura lá nas pastas dele, vê onde é que ele pode ter guardado isso, porque é muito mais fácil quando ele ainda não sabe que você tá com essa intenção do divórcio, de você conseguir ter acesso a essa documentação, do que depois que já tá estabelecido ali o término do relacionamento. E aí, só para fazer um esclarecimento assim, que eu acho muito importante, que todas essas orientações eu dou a partir do momento... A primeira pergunta que eu faço, na verdade, existe hoje no seu relacionamento uma situação de abuso ou de violência? Porque, gente, abuso e violência não são toleráveis, de forma alguma. As meninas também vão explicar aqui um pouquinho mais pra frente que a gente ainda tem um receio, algumas pessoas têm um receio de perder direitos se sair de casa, se sofrer uma agressão e deixar a casa, como é que fica? Hoje a gente tem, graças a muita luta aí das mulheres mesmo por essa questão, a gente tem a Lei Maria da Penha, que resguarda a mulher em casos de violência, e não só a violência física, mas também a violência patrimonial, psicológica. E aí, o que acontece? Quando essa mulher, muitas vezes, precisa se retirar desse lar por conta de uma situação de violência, por exemplo, ela não vai perder nenhum direito. Mas, na verdade, como a gente tem hoje a aplicação da lei, é o agressor que precisa se distanciar do lar. E isso não interfere também em perda de direito para ele, tá? Mas a gente tem uma garantia, então, que a mulher permaneça ali na residência do casal. Então, só esse esclarecimento que eu acho bem importante, porque, infelizmente, existe essa realidade no Brasil, né? A cada 15 segundos uma mulher é agredida no Brasil. Então, essa realidade, ela precisa ser modificada e a gente precisa considerar isso também quando vai fazer um planejamento de divórcio. Então, quando a mulher chega para mim e fala que ela está numa situação de violência, jamais eu vou falar, espera, se programa, vai atrás da documentação primeiro. Não, é realmente o caso de já buscar uma intervenção
policial, inclusive, para poder resguardar a segurança dessa mulher e também dos filhos, muitas vezes, né? Mas daí, continuando aqui. Então, o que a gente precisa avaliar quando a gente está pensando nesse momento do divórcio? Se eu tenho uma rede de apoio, porque às vezes esse casal é religioso e em muitos centros religiosos ali, independente da religião, tá, gente? É comum que essas pessoas, elas tenham configurado ali o ciclo de amizade em torno desse casamento. Então, geralmente são amigos que também são casados, que convivem juntos. Quando tem essa ruptura nesse relacionamento, a gente precisa estar preparado para a possibilidade de ser um pouco excluído desse ciclo que a gente já estava acostumado. Algumas religiões, elas realmente não aceitam muito bem essa questão do divórcio, não é? E aí eles vão tentar rechaçar essas pessoas que se divorciaram. E isso ainda recai muito mais sobre a mulher, a gente sabe muito bem disso. Mas também tem essa questão do ciclo mesmo de amizade, de convivência, porque nós somos seres relacionais, a gente precisa estar se relacionando. Isso é inerente ao ser humano. Todo mundo nasce para socializar, para viver em comunidade. E quando a gente se vê assim, ficando muito diferente daquele ciclo que a gente tinha antigamente, é difícil, às vezes, de manter essa amizade. Então, isso abala, às vezes, muito mais do que o divórcio, sabe? Essa questão de perder, porque a gente se divorcia não só daquele marido, daquela esposa. A gente se divorcia da família dessa pessoa. A gente se divorcia do ciclo de amizades que a gente construiu juntos. E aí, a depender do tempo de relacionamento, isso fica ainda mais complicado. Então, outra pergunta que a gente precisa se fazer. De quem é a casa? Né? A casa é dos dois? A casa é de alguém? A casa é emprestada? Porque existe essa possibilidade também. Que às vezes, quando a gente vai pensar num divórcio, talvez a gente precise incluir, sei lá, os sogros. Se eu moro na casa dos meus sogros e eu não tenho para onde ir, talvez no primeiro momento, depois do divórcio, eu precise me manter nessa casa. Então, olha, sogro, sogra, estou aqui me divorciando, tem a possibilidade de eu ficar morando nessa casa por tantos meses? Então, a gente precisa fazer todo um gerenciamento mesmo, prever várias situações para que esse divórcio não seja mais traumático do que precisa. Porque, gente, toda ruptura gera traumas. Toda ruptura é difícil, todo recomeço é difícil, né? Todo fim requer aí uma elaboração. E quando a gente não pensa em todos esses aspectos, isso se torna ainda mais difícil. Porque já pensou se eu, vou me divorciar aqui, não tô nem aí, vou me divorciar, não pensei em nada. Daqui a pouco eu não tenho para onde ir, não tenho como me sustentar. Muitas vezes as mulheres, elas voltam para o relacionamento, mesmo depois de entenderem que não querem mais aquilo, que não faz parte mais do desejo delas mesmo para a vida delas, por conta de todas essas questões que não foram previamente pensadas antes de pedir mesmo o divórcio para esse parceiro, essa parceira. Então, todos esses aspectos a gente precisa analisar. E aí tem aqueles aspectos que são mais práticos, que são jurídicos mesmo. Qual que é o regime de bens do casamento? Qual que é o conjunto patrimonial? Tem filhos? Não tem filhos? Um depende do outro economicamente em alguma medida? Né? Seria o caso da gente precisar pensar nesses alimentos compensatórios? Ou isso vai ser dispensável? Em que pé que está essa relação? Outra coisa que eu geralmente pergunto é: vocês já tentaram algum tipo de intervenção, uma mediação com uma terceira pessoa, ou mesmo com um psicólogo, uma terapia de casal? E aí eu sempre trago o meu próprio exemplo, né? Eu sou casada há 8 anos e, gente, todo relacionamento se desgasta, todo relacionamento passa por crises. E teve um momento no meu casamento que eu realmente pensei em me divorciar. E eu tenho um negocinho de fazer lista de prós e contras. Não sei se vocês têm essa mania, mas eu faço listas. Então, eu fui lá um dia e falei: olha, o que tem de bom, o que tem de ruim nesse casamento? O que eu tô pensando para o futuro em relação a isso? E aí eu fui conversar com o meu marido. Falei: olha, nós somos pessoas ótimas, mas nós não estamos nos fazendo muito bem. Ou a gente vai recomeçar e se conhecer daqui para frente, porque eu não vou voltar a ser a pessoa que você me conheceu no começo da nossa relação. Certamente você também não vai voltar a ser o mesmo. E eu nem quero isso. Eu quero que você me dê uma oportunidade para você me conhecer a partir de agora. Eu estou apaixonada por mim, eu acho que eu sou uma pessoa melhor, mas a gente vai precisar pensar nisso. E aí a gente foi para terapia de casal e assim, tudo se resolveu.
E aí, eu acho que as meninas vão trazer um pouquinho da história delas aqui, porque cada uma de nós, a gente prepara essa live, gente. Assim, com muito carinho, a gente vai conversando, a gente vai trazendo, o que vai ser mais interessante, o que é mais útil, o que é mais importante de ser falado. E a gente acabou trocando experiências mesmo da nossa vida pessoal. Não sei se elas vão querer compartilhar aqui. Mas cada uma teve uma experiência diferente até com essa questão da terapia. Porque para mim foi, assim, o renascimento do meu casamento e para eu construir um relacionamento ainda melhor a partir daquele momento. Para outra pessoa já pode ser, olha, realmente aqui é a nossa linha final. Mas a partir disso a gente pode começar a construir um divórcio que seja respeitoso e que seja bom para todo mundo, especialmente quando a gente tem filhos, porque, gente, a prioridade quando tem uma criança é o bem-estar da criança. É o que eu falo para quem me procura. Falo, olha, você está me contratando, mas a minha prioridade é o bem-estar do seu filho. É isso que eu vou pensar. Então, se a pessoa começa a querer, sei lá, inventar moda mesmo, assim, eu quero desse jeito, eu quero assim, eu não quero que ele veja meu filho, eu não quero deixar para viajar, não quero não sei o quê. Não sou eu a advogada que vai te representar, porque o meu posicionamento é esse, a criança, ela tem direitos, ela precisa do pai e da mãe, ela precisa conviver com esses dois. Então, a prioridade tem que ser o bem-estar do filho. É muito comum que, porque assim, ninguém divorcia também quando tá tudo bem, tudo flores, né? Mas, geralmente, o casamento ele vai se desgastando. Em alguns casos, que são mais raros, é por conta de uma traição, alguma coisa assim mais grave. E aí, quando é nesse caso, as pessoas geralmente ficam ressentidas, né? E tem aquela coisa assim, mais emocionada e tudo mais. Só que a gente precisa pensar e deixar isso um pouquinho de lado para pensar no que é melhor para todo mundo, em como que a gente pode lidar com essa situação de uma forma mais proveitosa mesmo, assim, né? Que todo mundo saia ganhando dessa experiência e que possa reconstruir algo positivo a partir dali. Então, o que eu gostaria de trazer hoje, assim, de prévia, né? Se deixar, eu fico aqui falando hoje a manhã inteira, porque eu gosto dessa parte da gente pensar em como solucionar conflitos que parecem ser muito inflamados, mas que, na verdade, dá para fazer de uma forma leve. Dá para fazer de uma forma, assim, que fique bom e que as pessoas possam conviver e elas possam reconstruir algo melhor. Porque, gente, a divergência, o conflito ele é uma oportunidade, né? Às vezes a gente quer sair de fora do conflito, mas ele muitas vezes é uma oportunidade. Uma oportunidade de crescimento, que seja em conjunto ou que seja individual. Cada um no seu polo, mas saindo dali pessoas melhores e pessoas mais preparadas para uma nova relação, se for o caso, se cada um desejar, enfim. Mas o que eu queria trazer aqui hoje era isso mesmo, assim, de se alguém está pensando em se divorciar ou conhece alguém que está pensando em se divorciar, já manda essa live aqui que vai ficar gravada, para que a pessoa possa pensar nesses aspectos mesmo, de como que vai ser a vida depois, sabe? De como que eu vou me sustentar, qual vai ser meu ciclo de amigos, quem que vai me ajudar, quem que vai me apoiar, porque o nosso emocional, ele é muito importante nessa hora. Então, assim, quando a gente tem uma rede de apoio, que é, sabe, um amigo que a gente possa ligar, que a gente possa sair para tomar um sorvete, um café, isso já fortalece a gente, sabe? E a gente precisa estar com a autoestima e com a saúde mental em dia para que o divórcio ele seja proveitoso mesmo, sabe? Para que ele não seja... como que eu posso colocar? Porque às vezes as pessoas, elas não querem se divorciar e aí elas dão esse passo, na verdade, querendo outra coisa. E aí a gente vê os processos de divórcio que duram 10 anos. Gente, não tem motivo para um processo de divórcio durar 10 anos. Mas dura por quê? Porque as pessoas elas não queriam se divorciar e elas querem se manter unidas, ainda que seja pela dor de manter um processo judicial. Então a gente precisa pensar em todas essas características para que a gente não fique preso numa situação que a gente não desejaria. Vou encerrar minha participação por aqui. Eu agradeço muito. E aí, gente, só explicando aqui para vocês, a gente tem uma quinta participante, que é a Luciana. E como a live não comporta 5 pessoas, uma pessoa precisa sair para que a Lu possa entrar. E vocês vão ficar em ótima companhia. Como eu fui a primeira a falar, eu vou ser a primeira a sair. E aí a gente se encontra aqui nas próximas lives, mudando um pouquinho também essa configuração. Beijo, gente. Até mais. Obrigada, Rafa. Segue aí com a gente, viu? Nos assistindo. Com certeza, eu vou estar aqui mandando likes aqui, coraçõezinhos para vocês. E, gente, manda essa live para todo mundo aí, viu? Se precisar, se tiver pergunta, manda aqui que as meninas vão respondendo para vocês. Exatamente. E eu desafio também a convidar quem está nos assistindo a mandar
também as suas considerações, as suas dúvidas. Eu só não estou conseguindo, por alguma razão, incluir a Lu. Lu, se tu puder sair da live e entrar novamente, acho que vai habilitar aqui a minha autorização. Então, para a gente seguir o fluxo aqui, eu vou seguir na nossa ordem de fala, nesse gancho, né, que a Rafa trouxe, de que apesar de ser uma situação de conflito, né, tudo pode ser conduzido de uma forma que esse momento, que é um momento desafiador, seja mais leve. E aí eu vou passar a palavra para a Tatiana para ela falar para nós e contar um pouco da experiência dela também nessa forma de conduzir um divórcio, né? Então, no nosso lugar de fala aqui de advogadas, a nossa experiência, queremos te ouvir, Tati. Então, bom dia. Eu sou Tatiana Fontanelli, também trabalho com família e sucessões, também sou especializada em advocacia sistêmica. Então, eu vou trazer aqui para vocês hoje um pouquinho da minha experiência pessoal, né? E um pouquinho também do que é o divórcio, né? Então, eu acho que o que a Rafa falou, que é quando a pessoa pensa, ai, não, eu quero me divorciar, será que é isso mesmo? Tá em dúvida, tá pensando. Aqui a gente já passa para um passo aí posterior, né? Que seria, não, eu quero me divorciar. Não tá dando certo, não consigo mais. Como ela disse na experiência dela, que a terapia de família, né? No caso dela, resolveu. No meu, essas conversas desafiadoras já foram para finalizar mesmo, porque eu sou divorciada, né? Então, assim, são várias situações, várias experiências, né? Então, eu acho assim, a partir do momento, é uma decisão muito interna, muito de cada um, né? E aí você expor isso para o outro é muito difícil. Por muitas vezes, assim, por mais que aquela pessoa saiba, ou outra pessoa saiba que o casamento não tá tão bom, você expor isso para outra pessoa é muito difícil, né? Às vezes tem até algumas situações que as pessoas, assim, já estão separadas de fato há muito tempo, né? Em algumas situações moram na mesma casa, mas eu acho que a partir do momento que o outro chega e fala, não, vamos se divorciar, aí acho que dá um susto, assim, né? Não, opa, né? Vem aquela emoção, aquele conflito, enfim. Então, esse é um momento difícil e é um momento, assim, de muito conflito, né? E aí vem o nosso lado, a nossa experiência também, em saber que tipo de especialista, que tipo de advogado que eu quero que me ajude nessa situação. Porque a gente pode ter um divórcio menos difícil, mais tranquilo, se a gente tiver um apoio de um advogado. Então, vamos supor, nós temos dois tipos de divórcio, né? Nós temos divórcio judicial, que pode ser tanto o litigioso, que é aquele que o casal não concorda, como pode ser o consensual, que é aquele que o casal concorda. E eu também tenho o extrajudicial, que é só consensual. Então, vamos supor, chegamos à conclusão que a gente quer, que a gente vai se divorciar, até porque hoje em dia ninguém mais é obrigado a ficar casado com ninguém, né? Então, aquela antiga frase, eu vou te dar o divórcio, isso não existe mais, né? Coisa de novela, né? Porque se você não quiser, o juiz vai assinar para você, né? Então, assim, não tem como as pessoas ficarem obrigatoriamente casadas, né? Então, nós temos esses dois tipos de divórcio, e aí eu preciso saber se eu quero seguir por essa linha consensual, por essa linha tranquila, né? Nós podemos, assim, começar a fazer em alguns pontos, nós podemos fazer pequenos acordos, até que a gente consiga chegar num acordo total de divórcio. Porque, querendo ou não, envolve patrimônio, envolve filhos, envolve convivência, pensão. Então, assim, começando... Ah, mas eu consigo fazer? É possível fazer pequenos acordos? É possível. A gente pode fazer uma negociação, pode ir negociando aos poucos,
né? Para que esse casal se sinta mais seguro em relação a essa decisão, e em relação até ao processo todo, porque tem muita gente que fala, estou sendo enganada, pode, não pode. Então, assim, é muito importante que haja essa construção, até porque num casamento que você fica anos casado, você não vai se divorciar em uma semana, né? Então, eu acho que tudo isso é aos poucos. E esses pequenos acordos, eu acho que gera muita segurança, né? Tem alguns pontos que o próprio casal já está de acordo, então a gente pode acordar aquilo, ou de repente não tem conversa. Também existe essa possibilidade, o casal não conversa mais. E aí precisa de um advogado, estando ali no meio, né, para poder fazer essa negociação. O que mais que eu posso falar aqui? A postura do advogado eu acho importante. Se você pegar um advogado que seja muito beligerante, que queira briga, e você não quer isso, então, assim, a importância do profissional na vida dessa família. Cada família é uma família, cada família tem a sua história, né? Então, é importante que o profissional também possa ouvir a família, né? Ouvir as necessidades daquela família. E tem uma coisa muito importante, que é o que eu falo também para os meus clientes. Seja você o protagonista da sua história. E o que isso significa? Que você é a única pessoa que sabe o que é melhor para você. Então, não entregue na mão de um juiz para decidir sobre a sua vida, sobre a vida do seu filho. Então, quando a gente fala num consenso, né, esses pequenos acordos faz com que você consiga trazer isso para você, que você tome as rédeas das decisões, para que isso não vá para um judiciário, fique anos tramitando um divórcio e que seja decidido aquilo que não tem nada a ver com você, nada a ver com o seu filho, né? Que você seja obrigada a cumprir uma decisão. Então, isso que eu acho importante. Eu acho que em relação aos efeitos, assim, a como ter um divórcio mais tranquilo, eu acho que é isso que eu queria passar para vocês. Importante a postura do advogado, do que é isso que o advogado pense, não só na pessoa, mas na família como um todo. Como que vai refletir esse divórcio no filho, no marido, na mulher, enfim, em todos que estão ali, porque vai ter reflexos, não adianta a gente falar que não. Isso vai existir. Então, isso que eu acho importante aqui. Muito bom, Tati, muito obrigada. Muito bonito isso, pensar, né, no protagonismo das pessoas, nas suas vidas, nas suas decisões, nas suas escolhas, né? E como a gente também aqui tem um enfoque muito significativo na informação, eu vou passar a palavra também para a Kátia, para ela trazer algumas percepções, algumas questões que podem gerar dúvidas sobre mudanças que nós tivemos sobre esse tema, né? Então, Kátia, a palavra é contigo, queremos te ouvir. Bom dia, pessoal. Sou Kátia Traiter, advogo aí nessa área de família e sucessões e ajudo, né? Sempre que possível, a gente procura ajudar os clientes nessa fase aí tão delicada do divórcio. Bem, o meu assunto aqui hoje é trazer algumas questões que ainda são desconhecidas por muitos clientes que chegam até mim. E, bom, aí eu vou traçar aí um históricozinho. Com relação ao divórcio, né, a lei do divórcio, ela foi, né, ela surgiu, né, em 1977. Antes disso, gente, não havia possibilidade de se divorciar, não. A gente ouvia a palavra desquite. Aqueles que estão aí numa idade assim mais avançada vão se lembrar disso, né? Então, existia o desquite. E no desquite, gente, a união estável,
A união estável, desculpa, a união conjugal, não tinha nem união estável, né, gente? União conjugal, ela era desfeita, ela era encerrada, mas os laços matrimoniais, eles se mantinham, eles iam se manter ali. E aí, o que que acontece com essas pessoas desquitadas? Elas não podiam se casar novamente. E os filhos, se tivessem, seriam considerados ilegítimos, gente. Olha só, né? Não havia amparo legal, não. Olha só isso. Aí, tá bom, isso é história. Aí veio a lei do divórcio. A lei do divórcio surgiu em 1977, né? E aí, com ela, né, isso já foi já sendo desconsiderado, já pôde começar a se divorciar. Mas até 2010, olha só, 2010, precisaria ter aí configurado uma separação de fato. Precisava ser provada uma separação de fato aí, pelo menos uns 2 anos comprovado, para você fazer um pedido requerendo esse divórcio, né? E a partir de 2010, então, o divórcio começou a ser direto, não precisava mais ter essa figura da separação judicial, não havia necessidade, você já podia fazer essa requisição do divórcio direto, né? E ele, inclusive, podia ser feito já como atualmente, né? E hoje em dia está tendo, inclusive, já foi falado aqui, nós estamos podendo requerer esse divórcio via extrajudicial, direto. E mais uma coisa que muitas pessoas não sabem, você pode requerer esse divórcio aí sem a anuência do outro cônjuge. Gente, nós podemos fazer esse requerimento de divórcio, esse pedido de divórcio unilateralmente. Você definindo aquela situação ficando ali insustentável, né? E impossibilitado ali de conviver com outro, você pode fazer essa requisição, sim, né? É lógico que existem aí pré-requisitos, e eu sempre gosto de falar que o advogado nada melhor do que o advogado especializado para estar junto conosco para poder te orientar nessa fase, que não é uma fase fácil, tá? Passando para uma outra questão, então, essa questão do divórcio unilateral, tá? Temos esse direito hoje em dia. É bom frisar, que chega cliente ainda perguntando, será que eu não vou precisar perguntar para o meu cônjuge, né? Não há necessidade, você pode vir e se divorciar. Lógico, depois de passar por todo aquele processo que a Tati e a Rafa falaram que é sempre bom. A gente ter as discussões aí, os nossos diálogos, né, desafiadores e difíceis antes da gente passar por esse processo. Mas, enfim, está nesse processo, temos que lidar com essa situação. Bom, vou falar aqui sobre abandono do lar. Gente, essa figura do abandono do lar, ela foi, apesar de constar aí na lei, consta ainda no nosso código, ela está sendo mitigada, ela foi mitigada ao longo dos tempos. Por quê? Você pode deixar o lar, volto a dizer, tendo aquela situação ali insustentável, você pode sair e você não vai perder o direito. Você não perde direito. Muitas pessoas acham que perdem direito, não perde. Você não vai perder seu direito. Você pode deixar o lar, não é configurado, não tem aquele peso de abandono de lar, da culpa por ter deixado. Logicamente, tudo isso sendo vislumbrado, sendo provado que você deixou, porque o convívio ficou um pouco sustentável, não dá, mas você ali continua tendo a sua responsabilidade, né? A sua figura ali, ainda sendo representada, né? Cumprindo os seus deveres, mas alguns deles, óbvio, mas você tem esse direito de sair do seu lar. Você não vai perder, assim, os seus direitos ainda ali na frente, tá? Uma outra questão aí que causa aí um pouco de rebuliço e as pessoas ainda veem, doutora, posso? Puxa, meu marido me traiu. Ele não vai ter direito à partilha, não vou querer nada, ele não vai ficar com nada. Gente, o adultério aí deixou de ser crime aí há mais de 15 anos, gente. Ele saiu do Código Penal, sendo configurado como crime,
2005, né? Então não tem mais, a gente não pode falar isso. Ele vai ter direito sim, gente. A gente sente, né? Porque existe uma questão aí moral, mas ele vai ter direito à partilha, sim. Mas o que acontece? Você continua tendo um direito aí a tentar e buscar, tá? Logicamente, se essa infidelidade ela teve, você passou por uma situação vexatória, uma situação humilhante, uma situação aí que você vai poder levar ao judiciário, tá? Em separado e vai buscar uma indenização por dano moral. Isso sim, você vai buscar, mas logicamente você vai precisar de um advogado aí para te orientar, ver quais são essas questões direitinho, existe prova, não tem, para ir buscar com consciência toda essa questão. Mas o adultério, essa questão da infidelidade já não determina algumas outras questões, tá? Então temos que tomar cuidado com isso. E por isso que muitos casais buscam as cláusulas de multa por traição ali nos contratos e nos pactos antinupciais, que nós estamos até falando, né? Para garantir aí esse dever que deveria estar sendo cumprido, porque ele consta do Código Civil como o quê? O dever de fidelidade ainda consta ali. Então, se ele está ali inserido no nosso código, ele tem que ser cumprido. E se não é por alguma questão, você vai ali, lógico, entendo direito, buscar essa indenização. Tá? E é bom deixar constado ali, se você puder fazer o pacto antinupcial você já antecipa isso, não vai precisar levar para o judiciário. Olha o que a Tatiana também comentou, né? De você não deixar para o judiciário resolver essas questões. A gente pode antecipadamente, através de contratos, resolver tudo isso, né? Bom, como especialista aqui em direito de família, eu estou aqui para ajudar você a escolher a melhor opção para garantir os seus direitos, que seus direitos sejam respeitados aí nesse momento tão delicado do divórcio. E eu queria pedir uma coisa aqui, antes de encerrar, para continuarem conectados aí conosco, sempre na nossa live, toda terça, 8h30, tá? Toda terça aí, para vocês saberem um pouco mais de todos esses assuntos aí de família e sucessões, tá? Agradeço a todos a presença. Estou vendo muitas pessoas conhecidas, tá? Obrigada, gente. Muito bom. É bom a gente saber, né? Quem está nos acompanhando, nos mandem aí mensagem, nos digam como está aqui, como está chegando a informação aí para vocês, o que estão achando. Compartilhem aí expectativas de temas que gostariam que a gente pudesse tratar. É muito bom a gente saber que a nossa contribuição está chegando aí para vocês. Então, de fato, continuem aí conosco, que é muito bacana e nos dá um gás aí para Muito continuar. queridas. Eu vou passar então a palavra para a Luciana, que vai falar então um pouco sobre a questão dos efeitos no direito sucessório, né, do divórcio e das relações familiares. Então, Lu, é contigo agora. Obrigada, Ana. Bom dia a todos. Meu nome é Luciana Souza, eu moro em Manaus, eu sou advogada e sou analista de sistemas também. Como advogada, eu sou especialista em direito sucessório e em direito de novas tecnologias. Eu ajudo os meus clientes a resolver as questões de herança dos familiares deles, no caso de inventário, e também trabalho com planejamento sucessório, que no caso seria a própria pessoa buscando organizar o patrimônio para que haja uma sucessão tranquila para os seus familiares. Eu advogo para clientes no Brasil inteiro. Hoje, né, nós estamos aqui conversando sobre o que é o divórcio na vida de um casal, na verdade de um ex-casal, né? As colegas já trouxeram aqui alguns temas que permeiam o divórcio. O divórcio ele é um tema muito vasto, ele impacta profundamente, né, a vida dos cônjuges ou dos companheiros, e coube a mim hoje trazer para vocês quais seriam os impactos do divórcio em uma sucessão. Geralmente, as pessoas
quando estão em uma vida conjugal e optam pelo divórcio, vocês já viram com as colegas que é possível fazer um planejamento desse divórcio, estudando todas as possibilidades para que seja possível que esse divórcio seja o menos impactante possível, que não seja beligerante, e geralmente as pessoas não lembram dos efeitos sucessórios. Veja, é tanta coisa, a pessoa às vezes está preocupada onde eu vou morar, como vai ser a rotina dos meus filhos, como fica a questão financeira. Então a gente está sempre muito preocupada com o hoje e no máximo um futuro próximo. Mas ninguém pensa, é muito raro, né, as pessoas pensarem no caso algum dos cônjuges ou né, ou ex-cônjuge dos divorciados faleça. O que acontece? Então, com relação, após o divórcio ter se concretizado, a gente precisa ter, aquela pessoa que se divorciou, ela precisa ter certeza que ela não será mais herdeira do ex-cônjuge. Tá? O divórcio, ele rompe o laço sucessório entre aquele casal. Tá? Então, não vai haver nenhuma herança patrimonial para aquele ex. Tá? A gente tem uma exceção, que ela vem ficando cada vez mais rara. Que exceção é essa? Caso, após o divórcio, geralmente a mulher, né, fique recebendo do seu ex alimentos compensatórios, e esses alimentos compensatórios sejam para a vida toda, por isso que eu estou falando que isso é uma coisa que está ficando cada vez mais rara, porque a mulher está no mercado de trabalho, então ela não vai mais precisar desses alimentos compensatórios. Então, nesse caso, somente nesse caso, a divorciada receberia, mesmo que essa pessoa falecesse, né, que o ex-marido falecesse, ela continuaria recebendo os alimentos compensatórios, tá? Então, essa é a única exceção. E aí vocês poderiam pensar, tá, e o que acontece com os filhos? Gente, absolutamente nada. O divórcio, ele não tem impacto na sucessão para os filhos. Eles seguem herdeiros. Se aquelas pessoas vierem a contrair um novo matrimônio, não há problema nenhum com relação à herança desses filhos. O que vai acontecer é que serão mais filhos para compartilhar e dividir aquela herança. É a única diferença, tá? Mas os filhos, eles, independente de que casamento, de que união tenha sido, todos eles têm como é que a gente fala? Tem o mesmo equilíbrio, todos eles receberão o mesmo percentual. Isso pode ser modificado, lógico, via um planejamento sucessório, que é o outro tema que eu gostaria de falar aqui para vocês. Geralmente, as pessoas também, quando se divorciam, elas esquecem de atualizar o planejamento sucessório, isso para quem faz, né? De que eu estou falando? Qual é o planejamento sucessório que as pessoas usualmente costumam fazer? Um testamento, por exemplo, tá? Se eu tenho um testamento, eu estou casada, eu fiz um testamento, e eu fiz algum benefício, coloquei algum benefício naquele testamento para o meu cônjuge, e se eu me divorciei dele, provavelmente eu não vou querer mais tê-lo como beneficiário nesse testamento. Então, esse testamento precisa ser atualizado. A mesma coisa, gente, também para a questão de seguro de vida. O que mais que eu posso me lembrar com relação a isso? Alguma coisa relacionada à previdência privada. Que todos os elementos de um planejamento sucessório em que você tem que indicar beneficiário, ele precisa ser revisto após um divórcio. Tá? Isso é uma lembrança que as pessoas precisam ter, né? E, consequentemente, uma ação que elas devem ter para fazer uma revisão com relação a isso. Até porque aquela pessoa pode casar novamente, enfim. Como é que eu posso dizer? São questões, pontos que a gente tem que ficar sempre lembrando e sempre revisando conforme as alterações ao longo da vida. E o divórcio é uma das alterações ao longo da vida que requer uma revisão no planejamento sucessório. Deixa eu ver se tem alguma outra informação que eu possa trazer para vocês. Bom, basicamente, eu acho que os efeitos do divórcio que a gente precisa lembrar, fazer uma atualização no planejamento sucessório,
ter certeza que os filhos eles seguem com a mesma com o mesmo direito à herança, independente de divórcio. Lembrar que aquele cônjuge que se divorciou não será mais, um não mais será beneficiário do outro. E lógico, uma coisa que a gente sempre fala para vocês, toda vez que você estiver diante de uma situação, e o divórcio também é uma delas, que envolva direito de família e sucessões, procure um advogado especializado, porque ele tem um leque de informações e de opções para suportar as suas vontades. Tá? Uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente, algumas vontades a gente não vai conseguir realizar, porque elas são contra, elas ferem o nosso direito brasileiro, mas outras, sim, é possível e às vezes são soluções que fogem ao padrão. Mas um advogado especializado, ele tem plena condição de te informar e te avisar, né, você cliente, o que ele pode, o que você pode fazer e o que você não pode fazer, para não ter nenhum problema no futuro. Bom, gente, obrigada por estar nos assistindo e eu finalizo por aqui a minha fala de hoje. Muito bom, obrigada, Lu. Bem, me cabe fazer um resumo, né, de tudo que foi trazido aqui por vocês, muito bem colocado. Esse tema nos toca bastante. Talvez o tema divórcio seja o primeiro tópico que apareça quando a gente pensa na advocacia familiarista, né, ou nas questões que envolvem o direito de família. E de fato isso faz parte do nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então, é muito importante que a gente tenha o cuidado e a atenção para esse tema, normalizando, no sentido de não minimizar o que acontece, mas normalizar, porque é uma dor, a dor da separação, a dor do fim de um projeto de vida comum, é uma dor que todos sentem e que ela é, sim, uma dor difícil, é uma dor desafiadora e que é difícil, sim, se separar. E que é um evento, né, importante na vida das pessoas e que merece ter esse olhar cuidadoso. Por isso que, desde o momento em que aquele pensamento passa na cabeça, né? Porque o divórcio ele não é uma decisão apenas, né? Ele é um processo. E por isso que a gente que trabalha com essa lógica de planejamento, de prevenção, é muito importante a gente pensar num planejamento de divórcio, né? Um momento de pré-divórcio talvez seja o mais importante de todo esse processo de rompimento de vínculo. Então, desde esse momento de preparação, de pré-divórcio, até mesmo as decisões que vão precisar ser tomadas, podem ser bem orientadas por um profissional que representa esse ponto racional nesse momento de conflito, de dor, de frustração, e que tá tudo bem passar por isso e pensar por isso, e que tem momentos em que nós não estamos no melhor momento de tomar uma decisão importante e que a gente precisa tomar consciência das decisões necessárias nesse processo de desvinculação. Que esse projeto de vida termina com esse rompimento desse vínculo conjugal, mas isso não põe fim à família. Talvez um dos maiores desafios que nós percebemos e vivenciamos com os nossos clientes seja essa dificuldade de perceber que existem vínculos coexistentes, muitas vezes, na maioria das vezes, quando a gente está falando de um divórcio com mais conflito, com mais desafios, que é o exercício e a existência da conjugalidade e da parentalidade, né? Então, quando casais com filhos decidem se separar e se divorciar, tem ainda mais esse desafio de se perceberem como ex-cônjuges ou ex-companheiros e também como pais, pai e mãe do seu filho, dos seus filhos. Então, o nosso papel acaba dando esse suporte, essa consciência de que não é apenas uma decisão de se divorciar. São muitas decisões, né, que requerem uma clareza, uma orientação e requer tempo e cuidado.
Por isso a importância de um pré-divórcio, de um planejamento para um divórcio. Por isso a importância de conversas desafiadoras, não tão somente com o seu cônjuge, mas também com um profissional que possa te dar orientações importantes de tomada de decisão. Que você possa tirar essas dúvidas, né, que permeiam muitas vezes no inconsciente, né? Se eu sair de casa, eu vou perder algum direito. Se eu tomar essa decisão, eu posso me prejudicar de alguma forma. Então, tomar decisões de maneira informada é o que transforma essa experiência, né, em algo mais produtivo no sentido de minimizar danos, de ter resoluções mais assertivas e de garantir que a vida que segue pós o divórcio é uma vida de recomeço e é uma vida de transformação das relações. E que sim, vai gerar perdas. A gente não está aqui colocando flores e né, florindo essa história, porque sim, vão ter perdas, vão ter dores, vão ter sim desgastes, mas a gente pode minimizar isso por meio de decisões mais acertadas nesse processo. Quando eu falo processo, é que são ciclos. Desde o primeiro pensamento de que acho que esse relacionamento não está mais bom, a gente não está mais fazendo bem, até o momento de assinar um divórcio, porque o divórcio em si é a coisa mais fácil que se tem de fazer, né? É um direito potestativo, é algo que nós podemos resolver rapidamente, mas por trás disso existem pessoas, existem relações, existem expectativas. Então, e existe também uma passagem por esse momento que é similar a um luto, né? Então, as pessoas que se separam passam tal qual quando perdemos alguém querido, um ente querido, uma pessoa, né, pelo evento morte, o luto do divórcio também acontece. Nós perdemos uma condição, nós perdemos um status, não somos mais um casal, parte de um casal, né? Agora mudamos o estado civil, mudamos as nossas relações, os nossos círculos de convivência. Então, isso é muito importante. E a forma como vai ser conduzido isso também vai dar o tom dos nossos próximos passos, dos nossos novos ciclos, das nossas renovações. Porque, como também foi dito aqui, esse processo de passar por essa mudança na vida também leva tempo. Então, quando a gente fala de divórcio litigioso ou consensual, não é em relação ao fato de alguém querer se divorciar e o outro não. Né? Não é o litígio, não é sobre essa escolha, porque basta uma pessoa querer se divorciar. Mas sim o conflito e o litígio sobre as questões que são adjacentes a esse fenômeno, né? A esse evento na vida, que diz respeito à questão patrimonial, à questão de dependência financeira, à questão de organização, à questão dos filhos, que também acabam repercutindo nesse momento do divórcio, embora sejam questões distintas. Então, poder entender a complexidade que é tomar uma decisão, né, na vida. Nós aqui temos essa missão de trazer essas informações e colocar também à disposição essa especialidade que nós escolhemos no direito de família, que é cuidar das pessoas e das suas relações. Então, de maneira atenciosa, responsável, técnica, cuidadosa, não instigando o conflito, e sim pensando em soluções pacíficas, em soluções adequadas, estratégicas, resolutivas. Então, esse é o nosso convite aqui, para pensar sobre isso, para se informar sobre isso e para buscar profissionais que possam orientar essa tomada de decisão, essa mudança na vida, esse evento divórcio. Então, a gente quer, aqui eu falo a gente, para poder encerrar aqui conjuntamente esse encontro, a gente agradece pela presença de todos, por essa audiência qualificada que esteve conosco ao longo de todo o encontro, que hoje se estendeu um pouco, mas a gente imaginou que isso fosse acontecer, já que é um tema que nos toca tanto, que nos é tão caro. Então, muito obrigada. Estejam conosco semanalmente às 8h30 nas terças-feiras e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.